O esporte pode ser uma alternativa para a educação e a socialização de jovens que vivem em áreas de vulnerabilidade. Mas projetos voltados para o esporte precisam de apoio para sobreviver. As leis de incentivo ao esporte existem, mas será que a destinação dos recursos consegue atender a todos? Veja mais na reportagem de Eduardo Júnior. Equipamentos antigos, materiais gastos. Esta é a realidade das alunas do projeto de ginástica artística da Universidade Federal de Minas Gerais. A chance de a universidade conseguir melhorar a estrutura está depositada na Lei de Incentivo ao Esporte. A Lei Federal de número 11.438 autoriza o desconto no imposto de quem contribui com atividades desportivas. Os estados também possuem leis de incentivo. Minas Gerais, por exemplo, tem a Lei número 16.318. Mas para entrar com um projeto, é preciso preencher alguns requisitos. Os requisitos são entidades declaradas sem fins lucrativos, as OCIPs, entidades declaradas de utilidade pública municipal, estadual ou federal, ou entidade de direito civil. Márcio, que atua no projeto da UFMG, recorreu à Lei Estadual de Incentivo ao Esporte em busca de apoio. Essa foi a forma que o governo conseguiu hoje, de fomentar o esporte em geral. Chegou a dar condição para todas as instituições, no caso nós, como a universidade, de fazer buscas na via legal, na forma mais adequada, sem ter que procurar lobistas, procurar pessoas que interajam como intermediários no processo, para conseguir as verbas que são necessárias para a manutenção e o fomento do esporte em geral. Embora a legislação seja fundamental para o andamento de alguns projetos, algumas dificuldades persistem. Desde que entrou em vigor, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte já destinou 650 milhões de reais para mais de 1.800 projetos. No entanto, ocorre uma grande concentração de recursos em algumas poucas modalidades esportivas, deixando outras, como a ginástica artística, por exemplo, com dificuldade na captação de verbas. Os equipamentos gastos com os quais Márcio tenta formar novas atletas precisam resistir até que o projeto consiga apoio. E esse apoio pode ser obtido, por exemplo, por meio de alguma empresa. O que nos parece é que, na realidade, são os grandes clubes que hoje já têm uma estrutura, que parece ser o foco dessas grandes empresas. Ou seja, a iniciativa privada está muito mais preocupada em associar seu nome a um grande clube, a uma grande instituição, do que se aproximar de uma instituição de ensino que já faz um trabalho de formação e base, que é adequado, que tem mostrado frutos. A gente é campeão estadual por 3 anos nas categorias de base, mas não gera uma necessidade de aproximação. Mesmo jovens, as futuras atletas sabem o que faz falta. A gente precisa, mais colchão, que esse colchão tá rasgado, esses trem, a gente precisa de dinheiro. Ajudaria bastante. A Secretaria Estadual de Esportes pode custear diretamente até 90% do projeto de uma instituição. O andamento desse processo fica disponível no site da Secretaria. Basta acessar e clicar em Projetos Esportivos Aprovados. Frederico preside a comissão e afirma que a aprovação pode depender da qualidade desse projeto. Os projetos são aprovados pela sua qualidade, independente da modalidade que vai ser apresentada ali no caso, Então, assim, a maioria dos projetos que estão sendo aprovados são de modalidades que já têm um histórico de resultados em Minas, e é claro que avaliamos isso também, o resultado técnico. É complicado eu investir em um projeto que já não tenha resultado apresentado. Então, o proponente, ao apresentar toda a sua documentação e todo o seu projeto, ele conta uma história para a gente que prova por A mais B que ele já tem um resultado conquistado e que aquele investimento tende a potencializar o trabalho dele. O trabalho que Márcio e suas alunas tentam fazer é executado com muitas dificuldades. Algumas das crianças precisam escolher entre se alimentar ou pagar o transporte para chegar ao treino. A ideia do projeto é que ele viesse suprir essas necessidades. Não só dar condição de treinamento, montar um grande centro de ginástica, montar uma ideia de formação a longo prazo, mas também montar uma ideia de condições básicas ideais. A gente tinha a expectativa que o próprio projeto da Lei de Incentivo pudesse contornar essa situação e dar tranquilidade não só para nós, que somos os profissionais que recebemos as crianças, mas também para as famílias, para que o esporte vale a pena, Não seja apenas um momento que vai acabar, como é a ideia do esporte fomento e do esporte educacional. Vai passar um momento e ele vai acabar, e aí ele vai retornar para a condição anterior. Até que a resposta ao projeto seja entregue, elas treinam, tentando fazer com que as conquistas e o sucesso do ídolo na parede não seja apenas um sonho distante.
Stefano, existem alternativas para resolver esse problema que foi falado na matéria sobre empresas quererem patrocinar só algumas modalidades ou só instituições de esporte conhecidas? Esse é um problema recorrente, né? Isso acontece muito. A dica que a gente dá é que realmente o proponente, quem elaborou o projeto, faça de maneira bem adequada e contate também, faça contatos com o poder público ou com o empresariado local, né? com os patrocinadores potenciais que existem na localidade, né? Em Minas Gerais, no Brasil todo. E às vezes vale a pena até também entrar em contato com os conselhos da criança e do adolescente, que também pode fazer, existe uma legislação extravagante, especial, que também fala que existe a possibilidade de captação de recursos para o fundo da criança e do adolescente. Então esse pessoal já tem expertise. Toda a cidade, a maioria dos municípios tem um conselho da criança e da adolescência. Então você pode aproveitar essa expertise. Na verdade, não existe nada na legislação, que infelizmente vai não. Depender da habilidade do empreendedor. Isso. É pé na estrada mesmo, como a gente fala, né? E fazer um trabalho bem feito. Muitos contato político, porque a gente tem a falsa ilusão de que depois que se aprovou o projeto, passou a parte mais difícil, mas a realidade não é essa. No meu entendimento, a aprovação do projeto é uma das partes mais tranquilas. Stefano, a lei de incentivo ao esporte é mais recente. Ela já está dando resultados, já dá para ver o aumento de empresários interessados em investir em esporte? Sim, sem dúvida. A gente tem percebido que bastantes empresários estão se mobilizando nesse sentido, né? Acho que é importante a gente falar que esse patrocínio, essa doação em relação à lei de incentivo ao esporte, ela não cumula com a lei de incentivo à cultura, ou seja, o patrocinador ele pode pegar os 4% que ele tem direito do imposto devido, fazer a doação ou patrocínio da forma que ele entender, e também 1% que é em relação à lei de incentivo ao esporte, ou seja, ele pode pegar até 5%. Então, às vezes é bom a gente... Foi uma coisa que teve muito medo do pessoal da cultura de perder incentivo, coloquei lá na lei de incentivo à cultura, não vou poder colocar agora na lei de incentivo ao esporte. Isso deu origem a um debate muito amplo em Brasília e o pessoal chegou a essa conclusão, que tinha que ser separado mesmo. Então, isso tem que ser esclarecido, né, pelo próprio proponente, inclusive, né, que isso não cumula.